Alô, alô Pernambuco, alô, alô Brasil, mais um programa de Frente com o Duque se inicia. Minhas considerações finais no requisito eleição 2022, tudo o que aconteceu, o que veio acontecendo, a vitória do Lula, essa questão, esse ponto do atual presidente não ter se manifestado logo após, ter passado um bom tempo aí para se manifestar, para se pronunciar, se pronunciou de uma forma ou de outra. A gente sabe que sempre tem um padrão, uma forma de pronunciamento do ganhador e do perdedor. A gente sabe o que foi que aconteceu com o atual presidente, nós sabemos o que de fato houve. É muito difícil para um ser humano, independente de ser presidente ou não, em questão de ética e esse tipo de coisa. A gente sabe que muita coisa fugiu, saiu da ética, inclusive questões de ministros, juízes, né, que de fato saíram da ética também, muito antes aí da votação, muito antes aí da eleição. Isso é fato. A gente sabe da judicialização do processo eleitoral esse ano. Isso é o maior de todos os tempos. Judicialização do processo eleitoral, gente. Complicado demais. Já se tem matérias aí que foi o mais judicializado de todos os tempos. Então, gente, tem que ter uma cabeça mais voltada aí para buscar um entendimento do que de fato houve. Já era, acabou. Existe um novo presidente, isso é fato. O presidente não necessariamente verbalizou que perdeu, que não tem necessidade de verbalizar que perdeu, também talvez não faria isso. Talvez você aí do outro lado também não faria. A gente sabe o que foi que houve com o presidente. Ele, como ser humano, ele sentiu também. Acredito que milhares, né, que foi bem acirrada ali, praticamente 2 milhões e alguma coisa aí de diferença, é pouco, não é muito. Então, muita gente que estava do lado, que estava apoiando o atual presidente, também ficou triste. Como também acredito que o outro lado, né, o lado do PT, o lado do Lula, né, que é o vitorioso aí, ficou bastante feliz, né, todo mundo aí bem ansioso aí para iniciar um novo processo, tem uma transição aí, um novo governo, uma nova era, né, e como eu falei e repito anteriormente, vou torcer para que tudo possa seguir bem, vou torcer para que seja um governo que faça a economia seguir, vou torcer para que o país desenvolva, vou torcer para que seja um país próspero, né, que o que se verbalizou de fato se concretize, de fato aconteça. Esse é o principal objetivo, o que nós esperamos, o que o povo espera de um governo, é verbalizar e fazer, é isso que esperamos. Então, esse é o meu ponto de vista, mas tem essa questão também do qual foi os pontos, né, o que fez o Bolsonaro perder, o que fez o Bolsonaro chegar à derrota. Até porque eu não acredito que foi questão de fez e não fez. Eu não foco nessa questão. Até porque não fez, tem o que fez. Porque se eu vou fazer alguns levantamentos aqui, você vai entender que de fato teve um desenvolvimento, fez. O nosso país aqui está entre os países aí melhor no requisito mundo, né? No requisito outros países, até porque passamos aí por uma pandemia, um processo de guerra, e o nosso país teve um desenvolvimento muito bom, e eu vou apresentar aqui para vocês também o que o governo atual fez. Mas, ao meu ver, o que fez de fato o Bolsonaro sair derrotado dessa campanha, dessa eleição, foi justamente essa questão judicialização, foi a questão mídia, pregar o tempo todo que ele é homicida, genocida, negacionista. Isso ficou impregnado de fato, isso ficou colado no presidente da República. Eu acredito que isso foi o grande carrasco do presidente Jair Messias Bolsonaro. Todos estavam verbalizando, principalmente na nossa região, a região do Nordeste, todo mundo tem um direito, ninguém está... Agora também acho que não pode-se também simplesmente falar, verbalizar que um lado
genocida, que um lado é negacionista, que um lado tem culpa nas mortes aí da questão Covid, porque de fato o que eu entendo quando o cidadão, né, chama o presidente de genocida negacionista, está atrelando, né, tá jogando a culpa para as mortes, né, as milhares de mortes nas costas do próprio indivíduo. E isso é fato, gente, isso é fato. Isso aqui eu posso ter a convicção de que atrapalhou bastante o desempenho, o desenvolvimento dele, principalmente na questão, na região do Nordeste, porque eu sou um cidadão comum, como você que está do outro lado, não sou diferente de você, e tenho amizades como você aí do outro lado também tem. Então, se a gente parar e trazer algumas conversas que tivemos aí com amigos, com pessoas mais próximas, às vezes nem amigo mesmo, uma pessoa que a gente conhece assim do nada, e que às vezes a gente está numa parada de ônibus, está numa fila, está no hospital, está no banco, a gente sempre ouve, a gente sempre conversa, e esse período, esse tempo que passamos em processo eleitoral, de eleição, muita gente se movimentou, muita gente conversou, muita gente falou sobre. Os jovens também falaram mais. Outra coisa, gente, eu acredito também que 20 milhões aí de votos tem envolvimento diretamente com os jovens, né, com as pessoas que deixaram de ser. Passaram a votar, né, passaram a estar apto a votar há mais de 16 anos. E muitos não buscam informações, muitos não buscam pesquisar sobre a questão política. Sei porque tenho filhos e tem filhos também que não suportam falar em política, a gente sabe disso. Mas seria muito importante, até porque você votar porque o seu pai ou sua mãe pede para que você votar porque é a posição do seu pai, você votar porque é a posição da sua mãe, ou a posição de um colega, não é bacana, é ruim. Você tem que ter a sua posição, você tem que ter o seu direcionamento, tem que buscar mais as informações para que você possa votar no correto, no certo. Até porque no correto, no certo não, né? Que isso aí é complicado. Mas no que você acha que é aquele candidato que você acredita, que é aquele candidato que vai trazer algo de diferente para a nação, para o povo. Não só quando a gente fala em eleição, quando a gente fala no nosso voto, a gente tem que pensar só em nós, só na gente. A gente tem que pensar num total, numa nação, no povo, né, em toda a população. Então eu acredito muito nisso. Mas é isso, gente. Foi esse ponto de negacionismo, esse ponto de genocida, esse ponto de que não tratou a pandemia adequadamente, a pandemia corretamente, devidamente. Atrelaram aí a questão das mortes, né, de milhares de mortes do país. O único país do Brasil que atrela e que diz que o presidente é culpado e foi o culpado pela questão das mortes. Gente, eu não consigo entender como funciona essa questão. Como você tem a visão, você consegue ter essa visão de que o indivíduo foi culpado pelas mortes do país. Eu não consigo, eu perdi meu pai, repito mais uma vez, não posso culpá-lo pela perca do meu pai. Eu sei que teve várias questões, de muita gente não está preparada para isso, profissionais não estão preparados. Eu acredito que tem uma série de outras coisas que a culpa acaba sendo dividida, que não sei se é culpa, gente, isso aí é complicado, não quero entrar nesse ambiente de dizer, nesse âmbito aí de culpá-lo ou culpar vocês que falaram isso, também não. A questão também existe da seguinte forma: por que chamar o candidato, né, o atual presidente, de genocida, de assassino, de culpado das mortes, de negacionista, e por que não chamar o outro lado, não poder falar algo do outro lado? Isso foi o que aconteceu, judicialismo, censuras, mais censuras, a gente sabe o que foi que aconteceu com a Jovem Pan, a gente sabe o que houve com a Jovem Pan, não podia se falar, verbalizar algo que viesse ofender o outro lado, ofender o próprio Lula, né? Porque se falasse, daria problema, que eu não posso nem falar aqui também. Então, gente, teve a questão dos ministros. Eu acho que não teve uma aproximação entre eles, um entendimento melhor entre os ministros e entre o atual presidente. Teve um período aí muito complicado, turbulento entre judiciário e legislativo. O presidente queria algo, o judiciário não liberava. O presidente queria algo, o STF também estava sempre envolvido, o TSE. Então, gente, é complicado. Foi
uma eleição de fato muito complicada, gente, muito complicada, uma eleição de fato judicializada, muito difícil, por isso que teve foi acirrado demais, e é isso, gente, acreditar no país, fim, ponto final. Eu vou repetir para vocês aqui que o presidente ele não tem nenhum tipo de obrigação de afirmar a sua derrota. Ele foi lá, não existe uma lei para isso. Você tem que afirmar que você perdeu, não existe isso. A questão é que quase todos, acredito que todos presidentes que perderam assumiram a sua derrota. E ao meu ver, pelo seu pronunciamento, ele acaba que assume. Ele não assume diretamente, verbalmente. Eu perdi, não, gente, mas ele foi lá, se pronunciou, falou da questão, a questão mesmo da interdição aí das pistas, aí da mobilização aí do protesto aí dos caminhoneiros, falou que vai ter a transição, Ciro Nogueira, acredito que sim, o que vai fazer a transição aí com o partido do PT, com a nova gestão, existe uma transição já em andamento aí entre eles, o partido do PT do Lula está vendo como é que vai ser feito. Então, gente, não tem nada de vai ter confusão, vai ter briga, vai ter alguma coisa militar, intervenção militar, gente, não vai. O exército, os militares não é de acordo com isso. A gente sabe muito bem que já vem falando isso há bastante tempo, não é de agora, é de muito tempo. E não vai acontecer isso. O presidente já aceitou, vida que segue, aceitou da forma dele. Compreendo o presidente, porque não é fácil. Eu peço para que, mesmo você não sendo a favor do Bolsonaro, que tenha algo aí entre uma raiva, um ódio dentro de você na questão Bolsonaro, mas tente entender porque nós somos seres humanos. Que ninguém quer ser chamado de genocida, ninguém quer ser chamado de assassino, ninguém quer ser proibido, ainda mais um dos maiores poderes da República. Acredito que o maior, o Supremo, é presidente da República. Então foi muita coisa que foi muito complicado, gente, foi muito complicado. Ministro, STF, TSE, mídias, a questão genocida, a questão negacionismo, e isso afetou demais, gente. Afetou, não tem para onde correr. Eu acho que o principal fator foi esse, porque fazer, gente, questão de trabalho no governo Bolsonaro, eu vou ser bem sincero para você, eu não tenho o que falar, a minha posição, o que vem acontecendo, o que aconteceu, torneiras fechadas, corrupção, torneiras fechadas, zero, até o presente momento. Se existe aí rumores da questão do orçamento secreto, que, segundo estudiosos, né, segundo especialistas, o nome não é orçamento secreto, existe um nome para isso, eu não pesquisei, não busquei para trazer para vocês aqui, mas o nome não é orçamento secreto, existe um nome de fato para essa situação aí, mas que se vier ter algum tipo de problema, tem muita gente envolvida. O presidente apenas que isso aí vai resvalar de uma forma ou de outra. Se vier acontecer alguma descoberta de desvio de dinheiro, etc., ele vai acabar tendo envolvimento, sim, eu acredito que sim. Não estou informando que ele é o culpado e nem estou direcionando culpa para ninguém. Eu estou informando que se isso vir acontecer algum tipo de problema, algum tipo de desvio, se algo de fato for descoberto verdadeiro, que tem algum tipo de desvio, ele vai acabar tendo culpa também, como também acredito que muito partido, gente, porque se eu não estou enganado, essa questão do orçamento secreto, ele já se encaminha para 19 bilhões. Isso eu não sei nem se eu posso estar falando aqui, mas já são informações de matérias que eu vi, de reportagens que eu vi, de próprio políticos, né? Políticos importantes aí que verbalizaram que está em 19 bilhões e que tem inúmeros partidos envolvidos. Nada foi comprovado até o presente momento, nada foi concretizado. Ninguém pode falar que existe uma corrupção sem primeiro sem primeiro comprovar que de fato existia uma corrupção. Ao meu ver, foi o governo que menos existiu corrupção. Que, ao meu ver, não teve corrupção. Ao meu ver, as torneiras se fecharam. A gente sabe como é que o nosso país funciona. Você do outro lado sabe como é que funciona. O presidente Bolsonaro teve muita dificuldade no primeiro ano na questão
na questão aprovações, na questão união entre Congresso, entre outras coisas. Um primeiro ano foi bem difícil, até porque a gente lembra que ele iniciou o projeto, o governo, com uma quantidade de ministérios menores, né? Ele mesmo verbalizou que seria menor, mas não tem, gente, não tem como, é impossível. Ele teve que aumentar, ele teve que passar por cima de algumas palavras que, infelizmente, ele verbalizou, não cumpriu com essa questão dessa meta aí de ministério, teve que avançar. Se não avança, o país não anda. A gente sabe que tudo depende de Congresso, tudo depende de aprovação, gente. Então, foi um governo muito corajoso, ao meu ver, um governo que trabalhou. Eu vou trazer aqui informações mais uma vez para vocês, que teve um trabalho bem aguerrido, um trabalho duro, um trabalho de evolução e que de fato evoluiu. Isso é fato. Nossa inflação aí, vou trazer para vocês também. Então, gente, foi um governo, para mim, foi bacana. Só em questão de não ter corrupção e não ter até um prezado momento ter provado algum tipo de corrupção, para mim já avança, gente, já avança. E o que a gente precisa é isso, é um país menos corrupto. São pessoas que são gestores, representantes que não sejam corruptos. Gestores que o dinheiro que poderia ser, provavelmente poderia ser de uma corrupção, seja investido, gente. Seja investido para o desenvolvimento do país, seja investido nos municípios, seja investido nos bairros. Tem um desenvolvimento para as pessoas, que quem paga tudo isso, na verdade, somos nós. E aí a gente se depara com a questão de corrupção, onde um indivíduo recebe um salário que não tem necessidade de estar fazendo isso. Isso é uma coisa, para mim, totalmente fora de padrão, totalmente complicadíssima. Eu não sou a favor de uma questão de corrupção, não sou de forma alguma, não me entra na cabeça, é difícil demais para mim. Eu acredito que para muita gente não tenho essa visão de que foi corrupto e fez alguma coisa errada, mas fez. Eu não sou isso, não me entra esse posicionamento na minha cabeça. Tá? É o meu ponto de vista, espero que vocês respeitem. Mas é isso, gente. É um governo que, ao meu ver, fez o país andar. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez. E o grande carrasco, de fato, da derrota foi esse ponto que eu falei para vocês: pandemia, genocida, negacionista. Isso foi mídias e mais mídias, isso teve repercussão mundial, a gente sabe. Então, gente, esse foi o fator primordial da derrota do Bolsonaro. Mais uma vez, repito, demorou para se pronunciou da forma dele, da maneira dele. Preciso respeitar, preciso entender o que o indivíduo no momento está sentindo. Foram muitas acusações, foi chamado de inúmeras coisas aí que de fato ninguém gostaria de ser chamado. Então, gente, faz parte, vida que segue. Vamos parar também. Peço para que um exemplo, gente, eu votava no PT, votei em três mandatos do PT, e hoje entendo que para mim o PT para gestão presidencial, república, para mim hoje não serviria. Para mim, para você serve tudinho, e eu respeito, e vocês têm que respeitar a minha posição também, como eu respeito a posição de todos, e estou aqui passando para vocês que vou torcer para que o país evolua. Não vou torcer contra, jamais. Ganhou. Eu sou esse tipo de pessoa e sei que muita gente é assim também. Mas as pessoas que saíram vitoriosas, que são do lado atual, que são do lado, né, do presidente que foi eleito atualmente, o Luiz Inácio Lula da Silva, gente, a gente tem que parar, a gente tem que seguir. Não adianta a gente ficar aqui rindo uma da cara do outro, um perturbando com o outro, porque senão isso nunca vai acabar, gente. Isso vai passar uma vida. A gente vai passar mandato, entra mandato, sai mandato, entra mandato, a gente fica falando o tempo todo: eu sou PT, eu sou isso, eu sou PT, eu sou Lula, gente. O homem já ganhou, é felicidade, vida que segue. Comemorem quem é PT, quem não é PT fica um pouco de luto, é praticamente isso, fica sentido de um lado. Uma hora vai passar. O que são PT, né? As pessoas que são PT, que estavam do lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão felizes, curtam o momento, vivam o momento, peçam a Deus para que o país avance, que o país ande, que não exista corrupção, que seja um governo certo, reto,
E é isso, gente. Não adianta a gente ficar aqui o tempo todo do outro lado soltando graça, soltando piada. Cadê? Aparece! Ah, cadê? Não vai assumir a derrota? Ah, gente, para com isso. Isso aí é coisa pequena, gente. Isso é coisa pequena. Vida que segue, vamos seguir, ok? E agora, gente, fazer um convite para você especial. Você que tem aquela conta de energia todo mês pesadíssima, tá? Que anda preocupado mês após mês, cara, eu tenho que reduzir essa conta de energia, a gente tem que controlar, tá alto demais. O que é que eu faço? Vou ter que tirar o chuveiro elétrico, vou ter que dar um tempo na questão do ar-condicionado. Um calor que a gente vive em nossa região é muito quente. E agora que iniciou a temporada de calor de mormaço, complicadíssimo, gente. Então, para acabar com isso, vou economizar, tenho que economizar, a conta está vindo alta. A sugestão que eu dou para você e que te faço um convite é que entre em contato com a Seu Sol. Segue Seu Sol! Então, gente, a solução para sua conta de energia, a solução para o controle da questão financeira no fim do mês para o seu lar, para a sua família, está com a Seu Sol. Pensou em energia sustentável, pensou em energia solar, em energia renovável, entre em contato com a Seu Sol, gente. Encaminhe um orçamento, tem uma equipe lá altamente preparada e qualificada para te atender com qualidade. Alô, alô, Silvânia, Demétrios, alô, alô, Alain. Entre em contato com esse pessoal, que o pessoal é gente de qualidade. O menor preço está na Seu Sol. E agora, gente, eu vou trazer alguns dados aqui, algumas informações aí da questão do que houve em nosso país, do desenvolvimento que aconteceu nesses 4 anos. Como eu falei para vocês, o meu ponto de vista não foi a questão, o presidente não fez, o presidente deixou de fazer, não foi esse ponto que levou ao atual presidente ganhar. Porque sobre esse ponto, o que aconteceu com o nosso país, né? As crises que passamos aí em questão Lava Jato, em questão Mensalão, Petrolão, a gente sabe do que foi que aconteceu sobre essa questão. Eu sei, você do outro lado sabe muito bem. Então o país já vinha de uma crise muito grande. A gente vem de uma pandemia que abalou o globo, que abalou o mundo. A gente vem de uma guerra aí que atrapalha todo o globo também. Então o nosso país se sobressaiu na frente de muito país grande. O nosso país ele conseguiu avançar. Teve um avanço. É complicado, gente. É complicado. Teve um avanço, gente. Existe um avanço que nem todo país conseguiu. Nem todo país teve esse poder de se sobrepor, se sobressair. Entendeu? E nosso país conseguiu, de fato, ter esse desenvolvimento. Isso eu acho muito bacana. Eu acho que a questão pandemia, naquele ponto, auxílio emergencial ajudou bastante. Foram bilhões aí liberados para a população, para o povo, né, do nosso país. Teve essa questão também aí do Auxílio Brasil também, que vem ajudando bastante. Então, gente, tivemos um desempenho excepcional de uma situação de um país que já estava mundialmente falado, um dos países mais corruptos do planeta, um país onde muita gente do nosso próprio país não acreditava que a gente poderia sair. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que, quando iniciou esse processo de pandemia, eu vi uma destruição da economia devastadora. Eu enxerguei isso e na verdade não aconteceu, graças a Deus, agradeço a Deus por isso. A gente conseguiu avançamos. Foi um governo que, ao meu ver, como eu falei anteriormente, foi um dos melhores governos em questão de avanço, com tudo que aconteceu, gente, com tudo que aconteceu, pandemia, guerra, Brumadinho, tudo que eu já falei para vocês, que não é fácil, gente, não é fácil. Desastres vieram que a gente nem esperava. O mundo sabe disso.
Não é à toa que a nossa inflação é a 10ª, gente. A gente está. Os Estados Unidos está com uma inflação pior que a nossa. Venezuela, Argentina está lá em cima no topo, gente. Logo de começo aqui para falar para vocês. Inflação, nosso país está em 10º, gente. É uma inflação pequena. Você vai analisar entre outros países aqui, um exemplo. Venezuela, gente, é complicado, 60,4. Aí entre a Argentina, 56, gente. São os primeiros países, gente, que já entrou em contato com o Brasil. É isso. É esse ponto que eu fico meio que preocupado, entende? É esse ponto. E você deveria ficar preocupado também. Claro que você vai torcer para que tudo dê certo, que se tenha, é impossível, gente, não ter o envolvimento com outro país, até porque todos os países, praticamente todos os países já ligaram para o atual presidente, para o presidente vitorioso. Isso é de praxe. Não existe governo sem ter relações internacionais. Em relações internacionais é importante país com país. Outras repúblicas, né, outros representantes mundiais aí ligaram e faz parte. Então, não é questão de que não pode ter o contato com a Venezuela, não é questão que não pode ter o contato com a Argentina. Vai se ter, isso é impossível não ter, vai ter, gente. Não tem para onde correr, vai existir. Mas a gente tem que entender, para quando a gente fala, quando eu falei, verbalizei para vocês que eu acho que o problema de Bolsonaro não ter ganho não foi o que ele não fez ou o que ele fez, entendeu? É exatamente a questão economia que eu estou pregando aqui, que eu estou falando para vocês. Economia, gente, teve desenvolvimento. O homem fez, o homem teve. Você não pode verbalizar, eu votei em Bolsonaro porque Bolsonaro não fez nada. Isso aí, gente, é uma barbárie. Eu não consigo entender, porque existe um Google, existe uma internet para que você possa fazer essa pesquisa, fazer essa busca, gente. Então, o nosso país, o cenário do Brasil não é esse, gente. O cenário do Brasil é um país de desenvolvimento, que anda em desenvolvimento, que está desenvolvendo, que teve desenvolvimento meio a tudo que aconteceu no mundo. O nosso país está em 10º na questão de inflação, 4,4. E depois é que vem aí França, 5,1. 5,1, Estados Unidos 5,4, Espanha 6,0, Canadá 6,4. Então, gente, quando você fala inflação, gente, inflação de 4,4 para Venezuela e Argentina, que é 60, Estados Unidos 5,4, a gente tá melhor até que o próprio Estados Unidos, gente. Então, inflação maravilhosa, inflação ótima. Lula vai pegar um governo com inflação, não entra na minha cabeça, nem vai entrar, gente, não vai entrar. Lula pegou um país quebrado. Não entra, viu? Vou ser bem sério para você. Não me bate na tecla depois. Não estou falando que não vai acontecer. Eu vou torcer que aconteça. Eu vou torcer que se mantenha, o que até melhore. Que a nossa visão é que melhore, de fato. E vai melhorar. Eu tenho fé que vai melhorar. Mas bater no peito para falar que a inflação, que o Brasil está quebrado, gente. Conversa fiada, gente. Petrobras. Foi o que aconteceu com a Petrobras, gente. Petrobras seguirá com lucro recorde, nada mais, nada menos que 60 bilhões, gente. É recorde, gente. O que era a Petrobras, o que acontecia com a Petrobras, os escândalos que a Petrobras trouxe para o nosso país, o que houve com a Petrobras, Petrolão, o que acarretou mundialmente o nome do Brasil foi essa questão da Petrobras, gente. O que trouxe inúmeras situações terríveis, ruins, o nosso país foi a questão da Petrobras. E aí vem com o governo atual batendo recorde, gente, 60 bilhões em 2002. Isso é recorde, gente, é para você aplaudir, é para você olhar e falar, pô, cara, eu não votei por causa disso, de fato, mas o homem fez, gente, o atual presidente fez. Tá? Tô aqui defendendo porque eu votei não é esse ponto, nem será, gente. Agora vou trazer para vocês dados e vou trazer para vocês estudos, levantamentos. E aí quando você verbalizar para mim, isso é mentira, eu tenho que passar e mostrar para você e informar. Não, gente, isso não é mentira, está aqui. Aí onde começa o debate. Basta você querer entender e as pessoas quererem debater, discutir numa boa. Não adianta a gente avançar no tom, evoluir na questão de crítica, gritar um com o outro, agredindo o próximo, quando na verdade a coisa está ali na sua cara e a gente entende e está vendo que de fato é uma matéria, é algo real, é algo verdadeiro. Então, o atual governo, por tudo que houve, por tudo que aconteceu em nosso país, fez a coisa evoluir, gente.
Esse é o ponto primordial, esse é o fator primordial, tá? Para que eu possa aqui verbalizar o que eu acho, para que eu possa aqui vir verbalizar o que eu penso e o que eu imagino de tudo que aconteceu, da sua não vitória, do que de fato aconteceu para que ele não viesse ser reeleito. Meu ponto é exatamente essa questão, a questão da pandemia, a questão do negacionismo, a questão de verbalizarem genocida, atrelar a culpa dos milhares de mortes da pandemia a ele, porque a economia andou, gente, a economia de fato andou, tá? E é isso, gente. Aí a gente vem aqui na questão do BNDES mesmo. O BNDES está chegando no ranking de 8ª melhor empresa do nosso país, gente. Olha aqui, ó. No ranking de 2022, BNDES foi posicionado na 8ª posição dentre as marcas mais valiosas do setor financeiro no Brasil. Tá aqui, olha, as informações serão divulgadas. Então, o BNDES é uma coisa que a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Um banco que a gente sabe o que houve com o BNDES, com a questão do petrolão, a gente sabe o que foi que houve de questão de investimento para outros países, a gente sabe o que aconteceu de fato, o que é verdade, o que está aí, o que está para você, o que está para mim. Isso não está só para uma ou duas pessoas, está para o mundo, gente. Está para o mundo, informações tem muitas, não são poucas. Então, um banco aqui, uma coisa que a gente não esperava que fosse tão rápido e vem evoluindo a cada dia, gente. Vem evoluindo a cada dia, uma instituição que vem crescendo, uma instituição que não imaginaríamos de fato que chegasse aonde chegou, com tão pouco tempo. E chegou e está chegando, gente, sem falar na questão de MEI, né? Reabertura do programa de garantia para MEI, micro e pequeno empreendedor, gente, aqui o desenvolvimento imenso, o que liberou de verba para essa parte, né, da questão do microempreendedor, o que foi liberado. Gente, agradecer, gente, agradecer que o nosso país não entrou de fato numa crise mundial, porque o mundo perdeu muito, né? O mundo abalou, o mundo passou foi devastado com a questão da pandemia, gente, e abalou o comércio, abalou a economia, abalou um total. Então, gente, agradecer porque o país hoje ele está numa condição muito boa, uma condição muito bacana para um novo gestor entrar e fazer a coisa acontecer, gente. Ou até mesmo multiplicar o que de fato está acontecendo no nosso país, tá? Multiplicar. Isso, o que vem acontecendo, o que aconteceu, o que o atual governo fez, é coisa de quase nenhum país conseguiu fazer. O que o governo essa é a verdade. O que o governo do nosso país fez nessa parte, em todas essas questões aí que aconteceu, pandemia, guerra, nenhum outro país conseguiu fazer, gente. Isso é fato, tá? E aí, gente, devemos olhar também para a questão de infraestrutura. Nosso país teve um crescimento muito grande na questão de infraestrutura, principalmente na questão ferrovias, né, malhas ferroviárias, que acredito muito nesse modal aí, porque a gente sabe como é que é a logística, a infraestrutura de rodovias e estradas do nosso país, né, do nosso Brasil. Eu acho muito mal elaborada, a logística isso não é de hoje, isso não é desse governo, isso é de governos passados, desde que o Brasil se conhece como Brasil. Desde que o Brasil é Brasil, a gente sabe, todo mundo entende que o nosso país ele tem uma grande dificuldade na questão logística, né, na questão logística de infraestrutura de estradas, né, a criação de estradas, o estudo é muito, não sei, gente, é bem complicado. Até para você fazer um retorno aqui em nosso município, cidade, estado, seja lá onde for, é bem complicado. Os retornos são criados de uma forma que só prejudica o condutor. Então, em questão de infraestrutura, acredito muito na malha ferroviária, né? E o país ele teve um investimento imenso na questão infraestrutura. Foram mais de 230 bilhões em 2022, tá? Só para a malha, para a questão ferrovia, foi mais de 100 bilhões, gente. Então,
a questão de infraestrutura tem um investimento muito forte, um investimento muito alto. A gente entende também. Eu vou incluir essa questão de infraestrutura também na questão, não sei se cabe, mas é isso aí eu que estou colocando. A questão Rio de São Francisco, né? A transposição, que é algo que a gente já, o povo nordestino vinha cobrando. É um dever do governo, gente, independente de ser o atual, independente de ser o passado. Era uma obrigação, é um dever do governo e se iniciar e terminar. A questão é que terminou hoje, terminou agora há pouco, nesse governo. Então, um governo que deu continuidade a um trabalho e concluiu. Um governo que verbalizou que faria e fez, gente. Então, a questão da transposição de São Francisco tá dentro desse, faz parte desse governo. Tá? A gente precisa aplaudir também nesse requisito, nessa questão, até porque foram 4 anos só. Não teve 3, nem 4, 5 mandatos. Né? Um único mandato fez coisas que a gente não imaginaria. Tem a questão do metrô também, de Minas também. A gente também tem que entender também a questão o fator saneamento, que tem um período, um prazo, está em andamento esse processo. Breve, praticamente o Brasil em peso aí vai ter essa questão, vai tá bem em questão de saneamento básico. Tem um trabalho aí muito imenso, eu vou trazer para vocês, não posso falar tanto agora porque não tenho conhecimento num total, não tenho propriedades para chegar aqui e verbalizar algo que de fato eu não tenho muito conhecimento no presente momento. Sei que existe um projeto, tem um projeto em andamento, a coisa está andando para a questão saneamento básico, tem um prazo para isso também. E é isso, gente. Infraestrutura, rodovias, pontes, malha ferroviária, a coisa andou, o governo fez dentro de um período curto, dentro de um período cheio de coisas naturais aí acontecendo, que veio devastando aí o mundo em peso, que é uma das coisas, a pandemia, onde sabíamos, repito mais isso, sabíamos que isso estava acontecendo, sabíamos que isso viria, e mesmo assim abrimos o carnaval há 2 anos. A gente não vou tocar muito nesse assunto, porque agora nem vai adiantar, gente, nem vai, tá? Pandemia existe, pandemia existiu, pandemia acabou devastou o mundo, todo mundo, devastou um planeta, levaram milhares de pessoas, né? Acabou a quantidade muito grande de pessoas morrendo, infelizmente, vindo a óbito, mas passamos, estamos aqui, acreditar, ter fé em Deus que isso será um governo melhor, tá? E repito, vou torcer para que esse governo ande, para que esse governo avance. Então, gente, é isso. Vamos para a próxima aqui, para que eu possa finalizar, tá? E seguir, tá? Mas antes de terminar, de concluir, gente, pensou em peças, pensou T-Parts. Peças para sua frota de caminhão, de máquina de construção, reta escavadeira, carro leve, carro de passeio. Gente, a T-Parts tem peça para tudo que é de veículo, gente. De leve a pesado. Camis, Motopex, Motodeutz. Entre em contato com o pessoal da T-Parts, que lá você vai encontrar o melhor preço e uma equipe altamente preparada para te atender com qualidade. Segue T-Parts! T-Parts, o maior e-commerce de peças para sua frota de veículos e equipamentos do Nordeste. Na T-Parts você encontra peças para equipamentos das linhas leves e pesadas e para todos os segmentos como construção civil, mineradora, pedreira, agrícola, para sua frota de ônibus, caminhões e muito mais. Aqui você encontra componentes para transmissão, motor, hidráulica, articulação, engrenagens, FPS, rodante e muito mais. Além de toda essa estrutura, a T-Parts tem uma equipe altamente preparada para atender você com qualidade de ponta e agilidade. Ligue já e faça o seu orçamento. T-Parts, além do horizonte. Então, gente, isso é T-Parts. Pensou em peça? Liga para a equipe da T-Parts. Vai ter uma equipe altamente preparada e qualificada para te atender com qualidade e segurança, gente. Peça para sua frota de ônibus, sua frota de máquina de construção civil, para qualquer tipo de veículo, motocamis, PEC, Deutz, é com a T-Parts.
Beleza? Alô, alô, Tepax, aquele abraço, tamo junto, gente. E agora, gente, para dar continuidade, as considerações finais aqui, eu vou falar um pouco aqui da questão homicídio, né? Questão segurança, que o nosso país aí teve um desenvolvimento, né? Teve uma queda aí, graças a Deus. Há tempo que a gente não vê uma questão como essa. Então, faz parte desse governo também a questão homicídio. E é muito importante, gente, que quando se fala de segurança, quando se fala de assassinato, quando se fala de homicídio, né, quando se fala de mortes violentas, a gente ouça, né, veja matérias que de fato teve uma queda, que de fato diminuiu. Isso é importante demais. Qual é o país, qual é o ser humano que quer viver dentro de violência? Qual é o ser humano, qual é o morador de bairro que quer dentro do seu bairro quer ver a violência reinar? Ninguém. Qual o cidadão brasileiro, né? Qual cidadão do nosso país que quer ver o desenvolvimento no homicídio, né? Em roubo, em questão de tudo que é ruim, gente, voltado para esse assunto de homicídio, de assalto, de estupro, entre outras e outras coisas, entre outras coisas que de fato são ruins e a gente não quer estar ouvindo de forma alguma que teve um avanço. Então teve uma queda há bastante tempo, há muito tempo que a gente não enxerga uma queda nesse requisito, e nesse governo também é uma das coisas também que a gente tem que bater e agradecer pela queda, né, gente? Por ter, de fato, ter tido uma reduzida. Precisa mais, precisa muito mais, claro que precisa muito mais. Precisa de uma atenção maior, precisa de uma atenção maior. É o que eu repito para todo mundo e que sempre vou abrir minha boca e verbalizar aqui. A coisa primordial para o brasileiro, para todo ser humano, para todo cidadão, é segurança, saúde e educação, gente. Não tem outro caminho. Segurança, saúde e educação. O trabalho que é importante, porque sem trabalhar ninguém come, tá? E a questão da infraestrutura, gente. Isso aí segue. Nós seguimos aí e vamos adiante. Sem corrupção, sem roubalheira, um governo que de fato faça a coisa evoluir, a coisa andar. Saúde, segurança, educação. Primordial, gente. Isso aí na questão segurança, homicídio aí, queda imensa no nosso país. Imensa não, né, gente? Mas teve uma queda, gente. Teve uma queda. Precisa melhorar, eu repito para vocês, mas existe uma queda no nosso país. Então faz parte desse governo também, tá? A questão comércio exterior, Brasil, né? Então, gente, um superávit que ninguém tem como contestar. Existe, tá evoluindo, existe uma evolução. Isso aqui é para a gente aplaudir, tá? É um governo que, de fato, a gente enxerga que a coisa andou. Então, o governo que vai entrar agora, de fato, o governo vai pegar um país, gente, numa condição muito bacana, muito boa, gente. Os estudiosos dizem isso. Não sou eu que estou falando isso. Eu não sou economista, tá? Não sou economista. Os economistas é que falam. As pessoas que têm gabarito para abrir a boca e verbalizar sobre essa questão. Você pega um estudioso, uma pessoa que de fato tem esse balanço, entende sobre essa questão e ele vai passar isso para você, que o país tem um país que está em evolução. Existe uma evolução na economia. A economia não parou, a economia está evoluindo. Não é à toa que a gente é o 10º ali na inflação, a gente está abaixo dos Estados Unidos, gente. A gente está abaixo dos Estados Unidos, gente. A Venezuela e a Argentina tá lá para cima, 60, gente. 60, a gente tá 4,4. País com inflação, uma das inflações mais baixas que existe aí entre esses países, né? Argentina, Venezuela, Estados Unidos, gente. A gente pode agradecer, tem que agradecer, porque de fato teve uma evolução. 2013, o pior superávit. Aí entra aqui a questão aqui, contas do setor público tem primeiro déficit da história em 2014. Isso são governos passados aqui, ó. Rombo nas contas públicas somam 111 bilhões em 2015. Gente, olha, superávit primário nos últimos 12 anos. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Em 2013, Brasil teve o pior, olha. Em 2013, Brasil teve o pior superávit primário dos últimos 12 anos. Contas do setor público teve primeiro déficit na história em 2014. Rombo nas contas públicas somam 111 bilhões em 2015. Maior da história, gente. Então, o governo hoje pega um país com superávit maravilhoso.
excelente, tá? Tudo afiado, tudo direitinho, tudo organizado para que o país possa andar. Petrobras dando lucro, BNDES caminhando, tudo voltando ao normal. Então, gente, temos que, de fato, agradecer por um governo de 4 anos, um governo que passou por tudo que aconteceu. Isso é minha visão, tá? Então, gente, seguir, agradecer. Nosso país está com superávit aí bem, maravilhosamente andando, tendo desenvolvimento para cima, graças a Deus. Isso aí bom demais para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso país, para que as coisas de fato possam caminhar. O governo vai pegar um país que está alinhado, que está, acredito eu, no lugar devido, no lugar correto. Fazer a coisa acontecer, gente, seguir. Não tem esse negócio de o Brasil tá mal economicamente. Não existe, porque hoje, por tudo que aconteceu, o país não passou, não pegou o governo, não, o país não, o governo atual não pegou um governo, um país de 2000 e 2010, não pegou um país em 2006, 2002, onde a coisa estava 2002, acredito que entre 95 a 2002, 2007 ali, 2005, o país estava em umas condições de desenvolvimento que dava para a coisa triplicar, né? Andar, coisa melhorar demais. E hoje o governo pegou um país com pandemia, com guerra, com uma turbulação, uma coisa muito complicada que nem todo país conseguiu sobressair. Repito mais uma vez, nosso país é um país abençoado, um país que teve um governo, existia um governo que soube tomar as decisões corretas na questão economia, ao meu ver. Isso é meu ponto de vista. Na questão 2013, a gente vê aqui, ó, o país teve o pior superávit primário dos últimos 12 anos. 2013, tá? 2013, Brasil teve o pior superávit primário dos últimos 12 anos. Contas do setor público tem primeiro déficit da história em 2014. Olha só, rombo nas contas públicas somam 111 bilhões em 2015, a maior da história. Então, gente, aqui não tinha pandemia, 2014 não tinha guerra e 2013 também não existia pandemia, gente. Então, a gente ficou numa situação muito crítica nesses períodos que não existiam guerra, que não existia pandemia. Então o país soube, o governo soube trabalhar, o governo deixou a economia balanceada. Então não pode, a mais tarde ou depois, o governo que ganhou as eleições hoje atual, bater no peito e informar: o cara quebrou, o cara deixou o país quebrado. Que isso não procede, tá, gente? Não procede. O negócio agora é avançar. Superávit aqui, alinhadozinho, BNDES no lugar que deve estar, Petrobras andando, dando recorde em cima de mais recorde aí. Então, gente, um país alinhado, bacana, para que a coisa possa andar. Aí a gente vem aqui para a questão aqui também, Congresso, gente, Congresso. E a gente tem que analisar essa questão também, porque Bolsonaro ele teve um grande problema com essa questão. A questão de aprovação para lá, a questão de aprovação para cá, quem estava alinhado, quem não estava alinhado, passou um período ali querendo andar só, não anda. O nosso país, para ser bem sincero para vocês, gente, para quem não quer saber de política, eu vou abrir o jogo aqui para vocês, para que vocês entendam. O país não anda, o país não, o governo, perdão, o governo, o presidente não anda sem um Congresso, não anda sem aprovação. Não anda, não adianta. Vou reduzir ministério, gente, é complicado. Então, ele verbalizou no primeiro momento que ia ter um ministério reduzido, que ia ter tantos ministérios e tal, quando na verdade não aconteceu. É impossível isso acontecer. Congresso passou um tempo ali querendo andar só, e sem o Congresso, sem aprovação, sem aliados, não adianta, tem que ter alinhados. E Lula começa já um governo com 10 aliados, o governo atual tem 14 no Congresso, são 14, gente. Então a maior bancada é do grupo ali do lado do Bolsonaro, de fato, 14. Acho que isso aí a gente poderia também lá na frente começar a pensar quem a gente vai colocar e quem a gente não vai colocar, quem a gente vai eleger, quem a gente não vai eleger, porque isso é importante demais. Tá alinhado, tá? Isso é política, tá? Isso aí é política, gente. É alinhamento, tem que alinhar. Ou alinha ou a coisa complica. Um exemplo o próprio Bolsonaro, para vocês verem que muita coisa não foi aprovada porque não tinha um alinhamento. Então tem que existir esse alinhamento. Neutros são 13. São 3.
são 3 neutros. Então, são 10 aliados, 10 aliados na bancada de Lula e 14 de Bolsonaro. Então, gente, tem essa questão também. Agora, Lula tem um poder de articulação muito grande, todo mundo sabe. A gente enxerga, todo mundo enxerga. Eu mesmo admito que é um indivíduo, um cidadão que ele sabe articular, sabe conversar, sabe debater. A gente enxerga que ele tem uma desenvoltura muito grande, gente. Isso aí eu não posso evitar, eu não posso verbalizar, informar que o cara não sabe, que o cidadão ele não tem essa desenvoltura. Ele tem essa desenvoltura, todo mundo sabe, todo mundo enxerga, e essa é a verdade, tá? Pedir a Deus que tudo caminhe como deve continuar. Sobre a questão da ética que eu iniciei no início, eu comecei no princípio na questão de ética, né, de que não pode chamar um disso, que não pode chamar um daquilo, que o governo não estava aliado com o ministro, o próprio Bolsonaro ele passava por cima de regras, ele falava demais para um ministro, ele ofendia o ministro e tal, gente, aqui logo antes de começar a votação, né, antes de começar a questão de votação mesmo no segundo turno, o próprio Barroso soltou um Twitter, né, com graça, com piada. Isso é fora de padrão, isso é totalmente fora de ética, não é mais para um juiz, um ministro, gente. Isso é ridículo. Soltar música já vai tarde e tal, gente, isso aí é palhaçada, isso é querer colocar fogo na situação. Então teve esse ponto, eu repito para vocês, Bolsonaro ele foi, para mim, na minha posição, na minha linha de raciocínio, o que eu acho, como numa visão política, para mim, o grande erro de Bolsonaro foi exatamente isso. Foi o ponto da pandemia onde todos verbalizaram, principalmente do Nordeste, que ele era o grande culpado, que ele é genocida, que ele era um genocida, que ele é um genocida. É que muita gente ainda verbaliza isso, né? Eu não sou essa pessoa que vou fazer uma coisa dessa, jamais farei, tá? Porque eu entendo que isso é uma coisa desconhecida, eu entendo que isso foi algo que todo mundo não soube lidar com essa situação, foi muito complicada. Mas teve essa questão da pandemia que ficou impregnado nele, todo mundo verbaliza sobre essa questão da pandemia. Não tinha um alinhamento com a questão de ministério, né, de Supremo, com a questão dos ministros, não tinha um alinhamento, o alinhamento era praticamente zero, era muito difícil um ministro dar algo a favor, passar algo a favor para o lado de Bolsonaro, sempre foi quase tudo negado. Isso aí atrapalhou demais. Tem esse ponto também. Gente, inúmeros pontos onde, de fato, tirou o voto dele. Isso aí atrapalhou demais. Eu acredito que se não fosse essa pauta, esse posicionamento de ministro, esse posicionamento de mídias, né, porque grandes mídias, né, grandes emissoras, grandes redes de televisão também, sempre muito contra o posicionamento do Bolsonaro, e isso é onde chega na ponta, é onde chega nos mais vulneráveis, nos mais humildes, nas pessoas mais humildes, que não tem uma condição aí de ter uma Sky, que não tem condições de ter uma TV paga, né, uma TV por assinatura. Então, gente, isso aí atrapalhou demais. Acredito que isso foi um fator primordial, gente, e peço que também, vou só falar mais uma coisa aqui para finalizar, peço sobre essa questão, peço para que prestem muita atenção na questão judicialismo. Isso aí atrapalhou muito, eu acredito que atrapalhou demais. Eu nunca que vi, nos 40 anos que eu tenho, 41 anos que eu tenho, nunca vi em toda a minha vida uma eleição como essa, judicializada da forma que foi. Então eu acredito que o judiciário está se sobrepondo, né? Está ficando muito acima do legislativo. O legislativo é legislativo, tem que trabalhar da forma que trabalha, tem o poder dele e não tem que deixar de ter o poder dele. Existe o poder do judiciário e existe o poder do legislativo, mas um não pode atropelar as coisas. É o que está acontecendo. O judiciário ele está atropelando o legislativo. Então, gente, tem que prestar atenção nesse ponto, gente. Vai continuar essa situação, esse judicialismo vai permanecer da mesma forma ano que vem? Ou será que vai cessar? Fica essa dúvida, gente, porque essa eleição, esses 4 anos de governo do governo do PL, do Bolsonaro, foi um governo totalmente judicializado, gente.
O governo praticamente não podia fazer nada. Que quando queria fazer alguma coisa, a STF entrava, TSE entrava, e ministro não sei quem entrava, ministro aquele entrava, ministro... E hoje ainda permanece, né? Até eu acredito que vai permanecer até janeiro. Depois de janeiro eu não sei como é que vai ficar. Mas não pode ser judicializado, gente. Não pode de forma alguma. O poder legislativo não pode se sobrepor, o judiciário se sobrepor ao legislativo, gente. Isso aí é uma coisa que a gente tem que existir respeito. E que existia uma linha, a linha que a gente sabe, a linha da Constituição, a linha das leis, e isso aí não pode atropelar, a gente não pode atropelar. Isso aí foi uma coisa muito complicada que, de fato, atrapalhou demais, infelizmente, um lado. Essa é a minha posição, gente, tá? Peço para que vocês se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever, é importante demais, para que a gente possa avançar. Sempre que eu falo, soberania, o povo, poder é do povo, a força está com o povo. Então, gente, sem vocês não caminhamos. Vocês são o combustível para que a De Frente com o Duque ande, para que a gente possa trazer mais informações, para que a gente possa estar debatendo, para que o próximo ano aí a gente venha mais forte. Acredito que vai vir muito mais coisas novas aí. A gente tem um leque de assuntos a debater, a gente vai trazer aqui para vocês. Que o Papai do Céu possa abençoar, tá? Que o nosso país possa evoluir, crescer. Que Deus abençoe, né? Que Deus ilumine, que Deus dê coragem, que Deus dê força para que esse novo governo faça a coisa continuar, a coisa permanecer, a coisa andar. Não adianta, repito, não vai adiantar a gente ficar um debatendo com o outro, um brigando com o outro, quem é Bolsonaro, quem é Lula, não. Eu peço para que acabem com isso, que isso aí não vai levar a lugar algum. A questão dos caminhoneiros, respeito o direito de protesto dos caminhoneiros, não tenho nada contra, mas também não sou a favor de fechar total, de atrapalhar a vida de um cidadão que está passando para ir para um hospital, não sou a favor de atrapalhar a vida de distribuição de alimento, de atrapalhar o desenvolvimento de distribuição de gasolina, de combustível, de energia, de seja lá o que for, gente, que vai atrapalhar o dia a dia do ser humano, que vai atrapalhar a nossa vida, que vai prejudicar os nossos filhos, que vai prejudicar nosso lar, vai prejudicar a nação, de fato. Eu não sou a favor de forma alguma, gente. Agora que se existe o direito de se manifestar, existe um direito de se manifestar. Então, gente, a gente tem que olhar para um lado, né, com atenção do que a gente pode verbalizar, do que a gente acha que é verdadeiro, o que a gente acha o que é correto, gente. A gente tem que olhar para as coisas como de fato ela tem que ser, como de fato ela é, o que é correto, o que é lei. Ponto, gente. Lei é lei, a gente tem que seguir, a gente tem que aceitar e vida que segue. Deus abençoe a todos, que o Papai do Céu possa abençoar todos nós, que o país evolua, que o país tenha um desenvolvimento, que o país possa crescer e que venha uma nova eleição e aí a gente vai ver quem é o próximo que vai ganhar. Vamos lá, gente. Um abraço, fica com Deus.